Salve, salve, queridos e queridas estudantes, professor Joãozinho na área, vamos que vamos para a parte 3 agora de estática dos fluidos e vamos falar agora do teorema do empuxo. E se é teorema é porque dá para ser demonstrado. E adivinha, a gente vai utilizar o teorema de Esteve novamente para poder comprovar esse empuxo que vamos chamar de empuxo arquimediano. Depois no finalzinho eu falo o porquê desse nome, né? Mas vamos lá, situação para você visualizar. Um corpo dentro de um recipiente, dentro de um volume, tá bom? E ele está totalmente imerso. Bom, o fluido vai exercer forças sobre o corpo. Então tá lá as forças aqui em rosa, tá? Somente as forças que o fluido exerce sobre o corpo, sobre esse quadradinho aqui. Tem força de todos os lados, gente. Só que vejam que lateralmente as forças vão se equilibrar. Essas forças laterais se equilibram. As forças superiores e inferiores não se equilibram. E isso vai gerar uma resultante. E vai gerar uma resultante para cima, porque conforme a gente vai aumentando a profundidade, a pressão vai aumentando. E se a pressão vai aumentando, é porque as forças de pressão exercidas sobre uma área igual, né, tanto em cima quanto embaixo, faz com que elas tenham um módulo, uma intensidade maior do que em cima, por conta da maior profundidade. Então isso gera uma resultante para cima, beleza? Então essa aqui, ó, se a gente chamar as forças, né, o conjunto de forças superiores de força F1, né, e chamar o conjunto dessas forças aqui inferiores de F2, nós vamos ter uma resultante para cima que vai ser chamada de empuxo. Essa letra E aqui de empuxo. O empuxo nada mais é então do que a resultante da força F2 menos a força F1, que em módulo, né, vai ser F2 menos F1, gente. Em módulo vai ser F2 menos F1. Então, para a gente achar uma expressão matemática para o empuxo, basta a gente fazer essa resultante de F2 menos F1 em função de conhecimentos que já sabemos através do teorema de Stevens. Então é o seguinte, a gente sabe lá do teorema de Stevens que a pressão no ponto inferior, que a gente vai chamar aqui de P2, menos a pressão no ponto superior, que a gente vai chamar de P1, né, que era o ΔP, a variação de pressão, tem que ser igual à densidade desse corpo. Se fosse uma porção de fluido, seria a massa específica dessa substância, né? No caso aqui continua sendo o corpo, então é a densidade desse corpo, vezes G, que é a gravidade, vezes o ΔH, essa diferença aqui da alturazinha do corpo, tá bom? Essas diferenças de alturas aqui entre a região inferior ou superior, que é esse ΔH. Outra coisa que a gente vai lembrar também é o caso, né, que a gente já viu também da definição de pressão, que é força sobre área. Com esses três conjuntozinhos aqui, a gente consegue achar uma expressão para o teorema, para o empuxo, né? Então vamos lá, olha o que eu vou fazer aqui agora. A gente vai partir de F2 menos F1. Só que a gente quer relacionar isso com o teorema de Stevens. Então eu não quero trabalhar com força, eu quero trabalhar com pressão. Para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer com a força? Dividir pela área. Então, se eu dividir aqui, F2 por A, que é a área daqui de baixo, né? Ou a área daqui de cima, que são iguais, a gente está tratando como iguais. Se a gente dividir tudo isso aqui pela área do corpo ali, pela área onde a força vai atuar, isso vai ter que ser igual a pressão. Ou melhor, ou a diferença de pressão. E a diferença de pressão é o teorema de Stevens. Então, a gente vai ter dG ΔH, beleza? Bastou eu dividir pela área aqui esses dois termos para a gente ter a diferença de pressão, e diferença de pressão é o teorema de Stevens, por isso que eu estou igualando a dG ΔH. Com isso, meus amores, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse A de área para o outro lado da igualdade, e aí nós vamos ganhar a seguinte expressão. F2 menos F1 vai ser igual a dG ΔH vezes a área. Só que quem é, gente? Quem é ΔH vezes A? Ou então A vezes ΔH? É justamente o volume desse corpo, né? Então, podemos substituir ali
F2 menos F1, sendo igual a dGV, não é verdade? D é a densidade desse corpo, o G ali no caso é a gravidade, e V o volume submerso. Deixa eu só consertar, D é a densidade do líquido, né? Não é do corpo, é do líquido, G é a aceleração da gravidade e V o volume do corpo, que nesse caso aqui desse desenho vai ser o volume imerso, o volume total, né? Então, só para passar limpo aqui, ó, agora, vamos chegar para cá, nós vamos ter então que a resultante aqui de F2 e F1, que é o empuxo, ele vai ser igual a devagar. Só uma brincadeirinha. Mas vamos lá, coisas importantes. A densidade aqui é a densidade do fluido. Esse volume aqui é o volume imerso. Apesar de na figura eu ter colocado o volume do corpo, né? Vejam que na verdade vai ser o volume imerso na porção de água. Se esse corpo estivesse 1/3 apenas imerso, a gente colocaria V sobre 3, gente. Cuidado com isso nos exercícios, tá bom? É o volume imerso no corpo. Então, só quero destacar aqui a equação para vocês, que ela é importante. Tenho sempre isso em mente, tá bom? O módulo da força empuxo, que é uma resultante entre forças de contato que o líquido exerce sobre o corpo, é igual ao produto da densidade do fluido. No caso, a gente vai trabalhar muito com líquido, né? Então, aqui vai ser a densidade do líquido, vezes o volume que está imerso nesse fluido, vezes a gravidade, o valor da gravidade. Tudo bem? Uma aplicação interessante disso é saber se a gente vai conseguir verificar se um corpo que está imerso, inicialmente imerso num fluido, ele tende a descer, a subir ou ficar estático, ficar parado. Para a gente saber isso, a gente tem que lembrar então que é o seguinte, ó, o módulo da força-peso vai ser dado pela massa vezes a gravidade. O empuxo vai ser a densidade do fluido vezes o volume imerso vezes a gravidade, beleza? E aí com isso eu quero destacar para vocês o seguinte, ali é a massa do corpo vezes a gravidade. Aqui é a densidade do fluido, no caso líquido, né? Vezes o volume que está imerso, vezes a gravidade. Então é o seguinte, gente, olha só. Inicialmente, início do processo, eu coloquei 3 corpos aqui que eles estão já imersos na água, completamente imersos. Veja, corpo verde, corpo marrom, corpo vermelho. Inicialmente, eles estão todos totalmente imersos no fluido. Só que aí a gente vai soltar. Imagine que eles estivessem presos aqui, ó. Vou até colocar. Imagine que eles estivessem presos por um fiozinho, né? Só que aí a gente vai lá, ó, e corta com uma tesoura esses fios. E aí a gente vai verificar se os corpos vão ficar parados ou se eles vão tender a subir ou se eles vão tender a descer. Bom, primeiro vamos analisar o caso em que ele desce. Se ele desce, olha só, se ele tende a descer, é porque a força peso que age sobre esse corpo, ela é maior do que a força empuxo, que é a força empuxo. E se isso acontece, ele vai descer. E aí nós vamos ter a seguinte situação, volta para cá, ó. Se o módulo do peso é maior do que o módulo do empuxo, é que nós vamos ter a seguinte situação. A massa desse corpo vezes a gravidade é maior do que a densidade do fluido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Só que a gravidade a gente vai cancelar porque aparece em ambos os casos, em ambos os termos. E essa massa aqui a gente vai trocar pelo produto da densidade do corpo vezes o volume do corpo. Isso é maior do que a densidade do fluido vezes o volume imerso. Sendo que inicialmente o volume do corpo era igual ao volume imerso, porque ele estava completamente dentro do fluido. E aí nós temos então que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Se o módulo da força-peso é maior do que o módulo da força de empuxo,
ou seja, ele desceu, é porque a densidade do corpo é maior do que a densidade, vamos falar agora melhor, né? Do que a massa específica desse fluido. Tudo bem? Ou desse líquido, que a gente está trabalhando aqui com líquido. Vou até colocar aqui melhor então, ó, já que a gente estava falando do líquido, vamos colocar aqui do líquido. Gente, mas se agora o corpo, ao invés de descer, ele subir quando for solto aqui, quando for cortar o fio? Se ele subir, significa que o módulo do empuxo é maior do que o módulo da força-peso. Se você fizer o mesmo raciocínio que a gente fez lá em cima, você vai deduzir que a densidade do corpo ela é menor do que a massa específica desse líquido. Por isso ele tende a subir e aí ele, claro, que vai boiar lá depois de um certo tempo, tá bom? Mas se o cara decidir ficar parado, se ele fica, é porque essas duas forças se equilibraram. O módulo da força-peso é igual ao módulo da força de empuxo. E aí a gente tem que a densidade do corpo vai ser igual à massa específica desse líquido, beleza? 3 casinhos aí importantes de você ter em mente, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza aí a nossa parte de estática dos fluidos, ou então hidrostática. E aí, só para fazer um panorama aqui geral, vamos lá. A gente viu as definições, o que é um fluido para a física, muito importante de a gente ter isso em mente. Eu dei uma definição super formal e geral, mas a definição do ensino médio é sempre lembrar que líquidos e gases são os que compõem os fluidos, né? Eles se caracterizam por ligações fracas, comparadas ao dos sólidos. Por isso, eles têm mobilidade considerável. Nos líquidos, a gente vai tratar como sendo fluido incompressível, ou seja, o volume é pouco sensível à variação da pressão. E em gases, isso já muda um pouquinho, ele vai comprimir, né? Por conta até mesmo lá de aplicações na termodinâmica que vão ser importantes. Daí a gente viu a diferença de densidade de um corpo para a massa específica de um material. O que era importante também a gente saber é dessa conversão aqui, ó, que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 kg por metro cúbico. A gente viu a definição também de pressão, que é, na verdade, essa tensão aqui, ó, ortogonal, perpendicular à área aplicada, diferente da tensão de cisalhamento, que é tangencial à área. E aí vimos que a pressão, então, é essa razão da força normal pela área aplicada. Vimos diversas aplicações com relação à área e pressão. Vimos a pressão exercida por um fluido e aí vimos o princípio de Pascal com relação a isso, né? E vimos que o acréscimo de pressão é sempre integralmente distribuído ao longo de todo o fluido. Com isso, tiramos uma relação aqui de força por área, onde vimos que são diretamente proporcionais. Sempre que a razão de 2 grandezas for uma constante, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. É o princípio da prensa hidráulica, é assim que a gente consegue exercer forças pequenas num êmbolo, mas fazer com que um carro seja erguido no outro êmbolo. A gente viu o teorema de Stevens, depois, em seguida, né? A gente chegou a essa brilhante relação aqui, que a variação de pressão tem tudo a ver com a profundidade, né? Com que um corpo, com que um líquido se encontra. Vimos algumas aplicações, os vasos comunicantes, os líquidos immiscíveis, tem a relação de densidade com altura. Também tem aquela expressão para a altura máxima que você poderia succionar um líquido. Revise tudo isso, é importante. E também vimos aí o experimento do Torricelli para calcular a própria pressão atmosférica, né? Utilizando ali o líquido de mercúrio. Vimos aí o empuxo arquimediano nessa terceira parte, então, onde a gente chega à brilhante expressão de que o empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume imerso vezes a gravidade. E a gente viu aplicações onde o corpo ele tende a descer, subir ou ficar, dependendo aí da relação que a gente encontrar entre o módulo da força-peso e o módulo da força-empuxo. Por consequência, a gente encontra relações entre a densidade desse corpo e a massa específica do líquido onde ele se encontra, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço e a gente se vê. Fui!